começar. Boa noite, gente. Bom, boa noite. Acabei de ver a mensagem. Bom, a gente vai ter aula agora de Química para o PAS 1. A gente vai se apresentar primeiro. Meu nome é Maria Fernanda, que é mais de uma Fê. Eu sou atualmente diretora de Relações Públicas do MATRE. Enfim, eu quis ajudar nessa parte de lecionar nessa semana, etc. Então, estamos aí. Já fui tutora de matemática, que é a minha área. E agora a gente vai, começar a aula de Química. IMDDX? Nome mesmo? Esqueci o nome, abreviação. E a novidade de hoje é que a gente vai fazer uma aula em dupla. Então, eu vou apresentar para vocês a nova tutora de Química, é a Amanda. Se você quiser apresentar a Amanda. Oi, gente, boa noite. Então, eu me apresentei hoje no grupo, né, para vocês, mandei uma mensagem lá. Eu sou a nova tutora de Química aqui do projeto, acabei de entrar e eu e a Mafé, a gente decidiu de última hora dar essa aula junto, assim, para se ajudar. E hoje a gente vai resolver algumas questões do PAS 1 de 2019. E eu vou começar resolvendo algumas questões, porque eu vou precisar sair um pouco mais cedo dessa aula, e aí depois a Mafê vai entrar com outras questões também da mesma prova, porque tem muita química nessa prova. E é isso. Só quero falar uma coisinha antes. Aí eu vou compartilhar com vocês o link da prova, para facilitar. Karen, se você puder compartilhar, eu vou te mandar o link, porque eu não abri meu computador hoje. Aí, galera, a gente vai mandar o link no chat para vocês e a gente vai dar aí um minutinho para vocês na prova e acompanhar com a gente. Outra coisinha, enquanto isso. Que vocês saibam uma coisa. A gente vai, a didática que a gente vai fazer. A gente vai resolver essas questões e vai dar uma explicadinha e aprofundar um pouco mais na matéria. Mas uma coisa que eu quero falar com vocês é, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a qualquer tema, não tenham vergonha. Podem falar, podem conversar, podem abrir o microfone. Se quiser, a gente coragem também. A gente sabe que não é todo mundo que gosta. Mas se quiser também fazer, fica à vontade. Mas vou querer que vocês participem, tá bom? Então, eu já vou pedir para vocês darem um ok no chat. Ou tudo bem, você? Ou tudo bem, Amanda? Pra... Enfim, eu tenho um ok. Ok, a Amanda já tá aí. Aí, esse... Então, a Karen que vai ficar apresentando? Se você quiser, Karen, a gente te agradece, aquelas. Por favor. Ai, meu Deus. Que? Tô confusa. Eu falei que vocês que decidem, mas se você Karen, quiser por favor. apresentar aí colocando, também. Então, é porque eu acho que eu vou precisar escrever em uma questão, sacou? Ah, entendi. Aí, se você me deixar compartilhar, acho que fica mais fácil. Pode ir, então. Bom, Gente, Amanda, eu vou deixar contigo, então, a tá primeira bom, parte. tá bom. Eu vou estar apresentando minha tela agora para vocês. Podem. Ai, meu Deus, também. Deixa eu só conferir aqui se tá no lugar certo. Não, tá no lugar errado. Calma aí, gente.
Pronto, acho que agora foi. Foi. Tá todo mundo vendo certinho? Pode falar comigo pelo chat que eu tô conseguindo ver, tá? Se vocês não quiserem abrir o microfone, mas se quiser conversar comigo também acho ótimo. Muito obrigada pelo feedback. A gente vai começar por essa questão 55, tá? Essa questão, o conteúdo dela é método de separação de misturas. Então, eu vou dar uma ampliada aqui para ver melhor. Então, vamos começar. Uma amostra de água lamacenta do manguezal foi congelada a uma temperatura inicial TI. Em seguida, durante o aquecimento dessa amostra, a temperatura foi medida ao longo de 5 intervalos de tempo, entre T0 e T5, até uma temperatura final TF. A tabela seguinte contém as observações registradas. Então, de T0 a T1, a gente tem só a fase sólida, né? Depois de T1 a T2, sólido e líquido. De T2 a T3, líquido. T3, T4, líquido e vapor. T4, T5, vapor. Então, vamos para... É uma questão tipo C, né? Vamos para as alternativas. Assinale a opção que apresenta o aparato mais adequado para a obtenção de água pura a partir de uma amostra de lama do manguezal. Antes de começar essa questão, vamos dar uma revisada em método de separação de misturas, né? Vamos ver aqui o que ele traz para a gente e vamos tentar identificar. Na letra A, a gente tem aqui o método filtração. E como é esse método? Gente, fazer café. Não sei se vocês já fizeram café na vida, mas é só lembrar disso na hora da prova. Então, você põe aqui uma mistura, você joga uma mistura aqui, e nessa partezinha aqui que tá diferente, onde vai ficar retido o sólido e o líquido vai passar. Então, é bem simples. Também, tipo, um outro exemplo seria pegar uma mistura de água com areia. A gente jogaria essa mistura aqui, a areia ficaria retida e a água ia descer. Então, assim, a gente consegue separar o sólido do líquido. Beleza? Deem feedback, por favor. Obrigada. Nessa segunda aqui, a gente tem o processo de destilação, que é um processo um pouco mais complexo. E o que vai acontecer? Existem dois tipos de destilação, a destilação fracionada e a destilação simples. Nesse caso aqui, é a destilação simples. A fracionada é aquela do petróleo, não sei se vocês vão lembrar, que tem uma coluna bem grandona, assim, que vai saindo, cada ponto de ebulição tem o seu específico e vai saindo as coisas. Mas vamos focar aqui na simples. O que vai acontecer? É colocado uma mistura bem aqui, e aqui a gente tem uma velinha, tá vendo? Tem um calor. E aí, a gente vai, essa separação vai se dar pela diferença de pontos de ebulição. Então, aquela substância que tem um ponto de ebulição menor vai para o estado gasoso primeiro. Então, ela vai subir, vai passar aqui por esse negocinho que vai transformar esse vapor em água, que é o... eu esqueci o nome, mas vai acontecer uma condensação aqui dentro, tá? E aí, o que era vapor vai virar líquido aqui embaixo. Eu acho que é uma corrente de água, se eu não me engano, que tá girando aqui, assim, e ela resfria o ar, e aí ele vai pro estado líquido. Aqui a gente tem a centrifugação. Um exemplo que é muito comum e que sempre me faz lembrar desse processo é o do sangue. Tipo, o nosso sangue é colocado nessa maquinazinha aqui, que a gente chama de centrífuga, e aí ela fecha e ela gira muito, 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 muito rápido. Então, quando você tirar, vai estar, tipo, separado o plasma sanguíneo das hemácias e tal, entendeu? Então, é assim que se dá também por uma diferença de densidade, assim como esse aqui, né, que eu vou falar no próximo, que a diferença de densidade é aquele que tem uma densidade menor, vai ficar em cima, vai, tipo, flutuar, e aquele que tem uma densidade maior vai ficar embaixo. Vai pesar. E essa daqui, por fim, é a decantação. Nesse caso, essa decantação vai acontecer entre duas substâncias no estado líquido. Também tem como acontecer uma decantação no estado líquido e do estado sólido, tipo uma mistura que esteja no líquido e sólido.
mas nesse caso aqui é líquido, e também é pela diferença de densidade. A gente vê aqui que essa substância mais escura, ela está para cima, porque ela tem uma densidade menor, enquanto essa aqui que está mais para baixo tem uma densidade maior. Então, elas se dividem assim, pela densidade mesmo. E aí, isso aqui é uma torneirinha que a gente abre, aí essa substância mais clara vai vir toda para esse copinho aqui, e depois, quando chegar nessa, a gente fecha, e aí separa tudo de boas. Tudo certo? Essa revisão? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza, então. Aqui ele está falando de uma água lamacenta. Então a gente pensa, putz, deve ser água com terra, né? E o que isso tem a ver, né? Que a água ela vai estar no estado líquido e a terra no estado sólido. Então, a opção que melhor, que representa o melhor método de separação da água e da terra seria essa letra B aqui. Por que seria essa letra B? Porque ele quer aqui, ó, tá vendo? Cadê? Aqui, ó, ele quer água pura, certo? E ele também precisa que essa mistura passe pelo estado de vapor. Só que, tipo assim, a filtração não tem nada a ver com vapor. Essa daqui também não, e essa daqui também não. Essa daqui tem a ver com vapor por quê? Justamente por conta dessa partezinha aqui, o condensador. Pensa comigo. O sólido, ele está primeiro no estado sólido, certo? A gente coloca o sólido aqui. A água vai evaporar por conta desse calorzinho aqui, vai passar pelo condensador e vai voltar para cá como uma água pura que está sem terra. Vocês concordam comigo? Tudo certo? Falem comigo. Beleza, então. Ai, que lindos. Então, o gabarito seria a letra B, tá bom? Vamos passar para a próxima, porque senão não vai dar tempo. É a questão 91, tá? Se vocês estiverem acompanhando aí com a prova de vocês, a questão 91. Essa questão aqui, ela é muito legal porque ela tem uma característica que é a característica em si do PAIS, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a questão da interdisciplinaridade. E o que é isso? É o PAIS pegar, tipo, geografia e biologia e fazer uma questão dos dois. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma questão de biologia e química. Então, por que a gente vai ter uma questão assim? Porque ele vai estar aqui falando da fermentação. Fermentação é um conteúdo de biologia. E ele vai utilizar justamente essa fermentação para fazer questões de química. Então, eu vou pular aqui para a questão 91, porque ela é de química. A gente vai fazer a 91, a 92 e a 93, tá? E eu vou precisar da participação de vocês agora, porque eu quero que vocês façam comigo. Então, vamos começar. Vou ler esse textinho aqui porque ele é pequeno. Então, por que os queijos são diferentes? A identidade de cada tipo de queijo decorre da matéria-prima, do método de produção e das bactérias do leite do ambiente. As bactérias láticas são o coração dos queijos artesanais. Elas promovem a fermentação da lactose, a produção de ácido lático e de substâncias que controlam a contaminação por outros organismos. Na fermentação lática, a glicose pode ser totalmente convertida em apenas ácido lático, que é composto por 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio em massa. A variação de entalpia para essa reação é igual a menos 150 kJ por mol. Então, vamos para a questão 91. O ácido lático tem a mesma fórmula mínima da glicose. Antes de eu pedir para vocês resolverem essa questão, vamos dar uma revisadinha em fermentação lática. O que é essa fermentação lática? Importante estar claro na cabeça de vocês que fermentação é um processo em que não há participação de oxigênio, tá? Não tem oxigênio. E a fermentação lática, ela especificamente vai ser, quem vai fazer essa fermentação vão ser as bactérias, tá? E ela vai estar presente em processos, como o próprio texto diz, de produção de queijo, mas também de produção de leite. Então, como é que se dá esse processo?
a gente tem a lactose, que é o açúcar do leite, e essa lactose, ela vai ser quebrada em glicose ou galactose. Uma dessas duas moléculas, geralmente é a glicose, vai sofrer a glicólise, que, como o próprio nome diz, é a quebra da molécula de glicose. Tá, mas ela vai ser quebrada em quê? Em ácido pirúvico. E aí, qual é justamente a característica da fermentação lática? Por meio de uma enzima chamada desidrogenase lática, os ácidos pirúvicos vão sofrer a ação dessa enzima e vão se transformar em ácido lático. Então, é basicamente isso. A gente tem a glicose, que se quebra em ácido pirúvico, em 2 ácidos pirúvicos, e esses ácidos pirúvicos vão sofrer a ação da enzima, transformando eles em ácido lático. É isso. Tudo bem? Nesse processo, nessa mini revisão? Beleza. Para resolver essa questão aqui, não vou falar não. Vai, eu quero que vocês me digam, vocês marcariam certo ou errado nessa questão 91? Tem todo o tempo do mundo, vocês. Se vocês, tipo assim, se vocês estivessem fazendo a prova e desse um branco, pode falar, tipo, marcaria, não sei, marcaria não sei, né? Deixaria em branco, enfim. O que seria essa fórmula mínima? Então, a fórmula mínima é assim, tá vendo aqui esse C6, H12, O6? Isso aqui é uma fórmula, é a fórmula molecular da glicose. A fórmula mínima é quando você pega a fórmula molecular de um composto e você divide mesmo, divisão, por um número, até que essa fórmula molecular se torne indivisível. Então, por exemplo, aqui a gente tem o 6, o 12 e o 6. Eles podem ser divisíveis por 2, por 3, por 6, entendeu? Então, a gente vai dividir esses númerozinhos aqui por um número até que fique indivisível. Lembrando que esses números não podem ser números quebrados, não pode ser fração, tá? Tem que ser número inteiro. Ana Clara, Isabelle, certo. Mais alguém chutaria? Deixaria em branco. Cecília, certo. Tá bom, eu vou resolver, gente, porque senão o tempo fica curto. Mas, quem foi que perguntou? Lucas Gabriel, você, preste atenção. Ele tá falando, o ácido lático tem a mesma fórmula mínima da glicose. A gente sabe que a fórmula da glicose é essa daqui, essa aqui é a fórmula molecular. Se a gente pegar esses números aqui e dividir por 6, vai ficar C, no caso seria C1, mas a gente não precisa botar 1, porque 6 dividido por 6 é 1. 12 dividido por 6 é 2, então H2. E o 6 dividido por 6, O. Tá vendo que aqui tem o número 1, aqui tem o número 2 e aqui tem o número 1. Gente, não existe nenhum outro número. Tipo assim, se eu dividir por 2 aqui, 1 dividido por 2 vai ficar 0,5. Eu não posso pôr 0,5 aqui. Então, é até que fique indivisível, entendeu? Então, essa daqui é a fórmula mínima da glicose. Queria desculpar essa letra péssima, porque eu tô no computador, aí, tipo, fica meio torto, né? Mas acontece. Agora vamos descobrir a fórmula mínima do ácido lático. Aí você fala, putz, como que eu vou saber a fórmula molecular do ácido lático? E estudando, não tô zoando, gente. Mas é porque se você sabe a fermentação, você sabe quais são as substâncias que estão envolvidas ali. Eu tô brincando, por favor, não me odeiem, tá? Então, você nos seus estudos vai ver lá que a fermentação lática produz ácido lático e fez regra de 3. Como que você fez regra de 3? Com essas porcentagens aqui?
Pode falar e compartilha com nós, Ana Clara. Ah, tá. Mas aí você chegou na fórmula molecular dela, do ácido lático. Da mesma coisa. Entendi. Enfim, talvez eu que não lembre muito dessa parte da matéria, porque, gente, primeiro ano realmente foi muito tempo atrás. Mas o ácido lático, a fórmula molecular dele é C3. Ai, meu Deus, que 3 horroroso. H6O. Nossa senhora, isso é uma decepção. O. Ai, meu Deus, vou pôr o 3 aqui. Não tá aparecendo. Três. Pronto. Se a gente dividir tudo isso aqui por 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1 também. Então, vai dar a mesma coisa. Beleza? Então, essa questão aqui seria certa, o gabarito. Tudo bem, gente? Essa forma de resolver pela regra de 3 me ajude, Ana Clara, a relembrar. Seria tipo assim, como é que você fez? Foi 100% está para 12, 40% está para X? Ah, tá. Mas aí você calculou a massa da glicose? Sim, eu calculei. Ai, que susto. Entendi. Tá bom. Seria uma outra forma de resolver, provavelmente mais, assim, mais fácil de lembrar, já que você usaria os dados da questão. Mas, enfim. Não, eu tô falando porque você não precisaria lembrar qual que é a fórmula molecular do ácido lático. Mas, enfim, gente, vocês entenderam mais ou menos o que é fórmula mínima? Por favor, me deem um feedback aí. Beleza. Vamos continuar. Vamos para 92. Considerando-se a lei de Lavoisier, para a fermentação lática de glicose em ácido lático, se X mols de glicose reagem totalmente, então serão formados X mols de ácido lático. Vamos lembrar... Ah, não. Antes de explicar, vocês acham que está certo ou está errado? Gente, vocês ainda estão, hein? Vocês me deixaram só Manu errado, Ana Clara errado. Mais alguém? Isabelle. Errado em branco, Cecília. Tá bom. O que Lavoisier disse? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o que ele quis dizer com essa frasezinha bonita? Que quando uma reação ocorre em sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Ou seja, a massa é constante da reação. Beleza?
Só que a gente precisa lembrar aqui um pouco da fermentação. Aqui que está a interdisciplinaridade que eu comentei com vocês. Porque você tem que lembrar tanto da lei de Lavoisier quanto da fermentação lática. Porque como é essa fermentação lática? A gente tem a glicólise, como eu expliquei para vocês. Só que como que ela ocorre? Um mol de glicose é quebrado em 2 de ácido pirúvico. Só que cada um desse ácido pirúvico vai dar origem a um ácido lático. Ou seja, 1 mol de glicose vai produzir 2 mols de ácido lático. E aqui ele está falando X mols de glicose reagem totalmente, então serão formados X mols de ácido lático. Então ele está dando a entender que seria igual o número de mols, porém não é igual. É sempre o dobro, justamente por conta dessa quebra em ácido pirúvico, em 2 ácidos pirúvicos. Beleza? Então essa questão estaria errada. Nossa senhora, que trem horroroso. Beleza, gente? A gente pode ir para a última? Última linha, né? Depois tem a Mafê aí ainda. Beleza, então vamos para a última, que é bem de boinhas. Aqui a gente estava tratando um pouco de estequiometria. Aqui a gente vai falar de termoquímica. Então, para a gente... Vamos ler a questão primeiro, né? O gráfico a seguir representa corretamente a curva de variação de energia no curso da reação de transformação da glicose em ácido lático. Eita, Ana Clara é rápida, né? Nossa, menina, arrasou. Gente, para a gente resolver essa questão, a gente tem que prestar atenção num dado que a questão deu para a gente, que é isso aqui, ó. Menos 150 quilojoules por mol. A gente precisa desse dadozinho aqui para resolver essa questão. Então, eu vou dar um minutinho aí para vocês pensarem, resolverem. Deixa eu diminuir aqui só para vocês verem o dado e a questão. E aí, marcariam errado, marcariam certo, deixariam em branco? Falem comigo. Me abandonaram de novo. Ou eu que não tô descendo o chat? Ah, não. Tá certo. Bom, ninguém me respondeu, só a Ana Clara, então vamos resolver. O que acontece, gente? Termoquímica, a gente tem que lembrar daquele conceito de entalpia. Entalpia, a gente pode considerar, assim, de uma forma bem branda, que é sinônimo de energia, tá? Então, o que acontece? Existem as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. As endotérmicas são aquelas que absorvem energia, e a energia dos produtos é maior que a dos reagentes. E as exotérmicas vão liberar energia. Então, ao contrário, a energia dos reagentes é maior que a dos produtos. Eu falei isso tudo, vocês deviam estar tipo, meu Deus, o que ela está falando? Mas, enfim, é fácil olhar aqui no gráfico. Outra coisa que vai caracterizar também as reações endotérmicas e as exotérmicas é o ΔH, que é a variação de entalpia, que ele diz aqui, ó, variação de entalpia. Aqui, ó, variação de entalpia menos 150 quilojoules. Esse menos aqui, o fato da variação de entalpia estar negativo, menor do que zero, caracteriza essa reação, essa fermentação, como exotérmica.
Quando a variação de entalpia é maior que zero, ou seja, positiva, isso vai caracterizar uma reação como endotérmica. Beleza? Então, recapitulando. Endotérmica tem variação de entalpia positivo, maior que zero, e a energia dos produtos é maior que a energia dos reagentes. Já a exotérmica é o contrário. A variação de entalpia é negativa, menor que zero, e a energia dos reagentes é maior que a dos produtos. Então, beleza, a questão está afirmando que essa reação é exotérmica. Agora vamos ver se o gráfico é de uma reação exotérmica. A gente tem aqui no eixo Y a energia. E a gente sabe que a glicose é o reagente. Também serve para caracterizar o endotérmico e o exotérmico. O endotérmico absorve energia. O exotérmico libera energia. Essa é a sua dúvida, Manu? De nada. Então, a gente sabe aqui que na reação da fermentação, a glicose é o reagente e o ácido lático é o produto. Então, a energia dos reagentes está maior que a energia dos produtos. Isso caracteriza uma reação endotérmica. E aqui, por conta da variação de entalpia, ele diz que a reação é exotérmica. Por isso, o gabarito dessa questão também é errado. Beleza, gente? Falem comigo se tá beleza, se tem alguma dúvida. Beleza. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, aprendido alguma coisa. Vou passar agora a palavra para Mafê. Se caso vocês tenham alguma dúvida em algum outro exercício, estou aqui. Pode me mandar mensagem no grupo, no privado, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tá? É isso. Um beijo, gente. Boa noite, bom restinho de aula. Bom, boa noite, galera. Agora a gente vai terminar de resolver as questões de química. A gente tem aí 13 minutos, porque a gente vai terminar uns 10 minutinhos antes. Então, eu vou pedir primeiro para a Karen compartilhar para mim, por gentileza, a questão de número 83 da prova. Karen? Só um segundo. Deixa eu ver se ela tá precisando. Aqui. Ah, tá. Beleza, achei que você não tava na call, eu ia ela te mandar mensagem. Bom, a gente vai fazer a dinâmica do seguinte. As questões mais fáceis a gente vai resolver agora. Deixa eu ver se tá do lado. Isso, obrigada. As questões mais fáceis a gente vai resolver agora, que são 83 e 84. E as questões que a gente vai fazer um pouquinho mais de cálculo, que é 85, 86 e 87, eu vou deixar elas posteriormente. Ok, vamos começar. Primeiramente, vamos passar para a questão 83. E vocês vão matar de cara ela, que eu tenho certeza que vocês são bons em químicas. Vamos lá. A partir das informações apresentadas, julgue os itens seguintes. Então, a gente teria que ler as afirmações anteriormente. Mas, A Mafê tá travando para vocês também? Alô? Ok, então pode continuar. Obrigada, Lucas. Bom, às vezes, nem sempre, a gente precisa ler o enunciado para resolver essas questões. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Sempre ler. Mas, neste caso, a gente vai ver que a gente não vai precisar ler. Por quê? Vamos olhar juntos. Questão de número 83. Deixa eu ver onde está. Tá, a gente precisa ler. Tá, vamos lá. Então, eu vou seguir a dica que eu dei anteriormente. Vamos entender essa questão, né? Aqui em cima, a gente tem uma fotozinha, que a gente tem um processo, que é um processo bioquímico, que vai relacionar biologia com química, e no PAS é muito normal ter essas questões interdisciplinares, que por sinal eu gosto. Bom, e aqui a gente tem o processo da fotossíntese, o 1zinho. Aí a gente está aqui mostrando que para baixo tem a biomassa,
Vindo da esquerda, a gente tem o número 2, que é o processo de respiração. Aí a gente tem ali a vaquinha, liberando o gás carbônico pelas fezes, que isso Gente, esqueci agora. Pode ser um biocombustível posteriormente, lembrei a palavra. Ali as fezes, biodigestão, número 3. Ali, ó, biogás, que é o metano. Biofertilizantes, combustão de 4. E aí depois a combustão libera gás carbônico, que vai ser novamente aproveitado pela fotossíntese, e assim a gente tem um ciclo. Agora a gente vai ler a parte importante. A figura precedente ilustra um ciclo de sustentabilidade que envolve o processo de biodigestão. Um biodigestor geralmente é alimentado por uma lama composta de restos de alimentos e fezes. Ou seja, é aquele material degradável, biodigestível, matéria orgânica. Onde eu parei, é alimentado por uma lama composta de restos de alimentos e fezes de animais, acrescidos de água. Dentro do aparelho, aquele aparelho 3, esses detritos entram em decomposição, ou seja, eles vão se decompondo ao longo do tempo, pela ação de bactérias anaeróbicas. Lembra, gente, se é anaeróbica, o que não acontece? Você me responde no chat. O que não existe no processo? A bactéria é anaeróbica. Qual a característica desse processo? Me responde no chat. Vocês estão me escutando? Agora começou a travar um pouco. Sim, ausência de oxigênio. Perfeito, Ana. Perfeito. De oxigênio. Galera, Oi, Jenny. A gente está aqui resolvendo umas questões da prova, estamos na questão 83. Antes de qualquer palavra, significa negação. Então, anaeróbico é porque não tem oxigênio. Aí tá, perfeito. Vamos continuar. Anaeróbicos. Durante esse processo, o material orgânico acaba convertido em gás. Principalmente para mim também está travando um pouco. Eita. Deixa eu fazer uma coisa aqui. E agora, gente, voltou? Se voltou, vocês me mandem um sim. Sim, perfeito. Eu tô no 3G agora, acho que vai melhorar. Perfeito. Bom, continuando. Durante esse processo, o material orgânico, ou seja, as fezes e o resto de alimentos, acaba convertindo em gás. Onde está? Durante esse processo, o material contido acaba convertido em gás, principalmente metano, que é utilizado como combustível em fornos e fogões, ou geradores de energia elétrica. O resíduo sólido que sobra do biodigestor também pode ser aproveitado como fertilizante, que é o biofertilizante. O ciclo de sustentabilidade, que esse ciclo mostrado envolve os processos naturais descritos a seguir. Então, a gente tem, eu não vou ler tudo agora, que não vai ser importante, mas a gente tem na fotossíntese, vou ler sim, o dióxido de carbono, CO2, RAS, tananã, na respiração, não importa agora, na biodigestão ou fermentação, que é o que ele está lhe falando, pode ocorrer o reaproveitamento de detritos para gás e adubo, também chamados de biogás e biofertilizantes. Exatamente. Aí as reações embaixo que ele está mostrando são as reações de biogás, respectivamente, a biodigestão anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, e da glicose, então é a primeira ali que ele está mostrando. Aí, Karen, se você puder passar por cima. Isso, perfeito. E a segunda ali embaixo é a combustão completa do metano, né? Começa com o metano. Isso, obrigada, Karen. Aí o que a gente tem na questão de número 83? A principal característica do processo 3, que era o que a gente está olhando ali em cima já, é a utilização de gás oxigênio para conversão de detritos orgânicos, ou seja, materiais orgânicos como fezes e restos de alimentos, em gás metano. Aí a gente vai observar.
o que ele está me falando? Ele está falando que a questão de número, que é a reação de número 3. A reação de número 3 é de biodigestão ou fermentação. E aí eu pergunto para vocês, essa questão está correta ou errada? Errado. O que mais, galera? Quero escutar a opinião de vocês. Se tiverem dúvidas, pode perguntar, que é agora mesmo que as questões vão te estar nas dúvidas. Porque durante a prova a gente vai ter como perguntar dúvida. Errado. O que mais, galera? Por que ela tá errada? Perfeito. Fermentação é um processo anaeróbico. E se a gente não soubesse dessa informação, ela estaria no texto. Porque aqui em cima fala bem assim, ó. Agora eu queria estar compartilhando. Mas aqui em cima ele fala bem assim, ó. Cara, eu vou entrar e vou começar a compartilhar, tudo bem? Tranquilo. Eu só preciso que você saia. Aí, obrigada. 2 segundos. Acho que não tá indo. Calma aí, galera. Acho que eu fiz uma coisa errada. Uai. Achei. Pronto. Vocês estão vendo agora. Aqui em cima, caso vocês não soubessem, o que significaria, né? Tá falando assim, ó. Dentro do aparelho, esses detritos em decomposição pela ação de bactérias anaeróbicas. Então a gente já sabe que e aqui depois ele fala do metano. Então a gente já conseguiria relacionar a parte do metano e falar, putz, não sei o que está acontecendo nessa prova. Onde que tem metano nessas reações aqui? Bom, na fotossíntese não tem metano, na respiração não falou de metano, então isso deve ser na biodigestão. Aí ele está falando aqui embaixo. Oi? Da Zoom. Ah, sim. Aí ele está me falando que aqui embaixo, ó, tem metano. Então, essa é a única reação. E aqui em cima já tem a cola, anaeróbica. Então, não tem gás oxigênio. Então, na própria prova já tinha a resposta. Consequentemente, 83 está errado. Tem alguma dúvida, galera? Cri, cri, cri. Beleza. Questão de número 84. Mais fácil ainda. Perfeito, Ana. Ó, a lama formada pelas fezes e restos de alimentos liquidificados com água é um exemplo de mistura heterogênea. Correto ou errado? Isso, galera, tá certo. Por quê? Só relembrando mesmo, heterogênea e homogênea relaciona-se a misturas. E quando fala de mistura, significa a gente conseguir observar visualmente diferentes fases. Como assim? Para quem não sabe, o aço que a gente usa, por exemplo, no meu abajur, isso aqui é um aço. A gente não observa que aqui tem diferentes moléculas de átomos. Aqui deve ter... Não sei, galera, eu realmente não sei. Mas aqui são... eu esqueci agora a mistura do aço. Mas o aço, ele não é um composto homogêneo. E ligas metálicas, em geral, a gente não consegue observar essa diferença de fases. Então, isso seria uma mistura homogênea. Já, assim, eu sei que essa questão é fácil, mas em outras questões de pegadinha, isso é importante saber. Agora, nessa de fezes com... de fezes com resto de alimentos, fica nítido as diferenças de fase. Porque ficam nítidas as diferenças de materiais, de átomos ali. Então, consequentemente, é uma mistura heterogênea. E tá correto. Agora, a questão de número 85, vamos começar com o cálculo. Questão de número 85. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, o consumo de 1 mol de glicose pela respiração, então ele está me falando que é de acordo com a fórmula de respiração. O que é respiração? Vamos voltar lá.
na respiração, a extração de energia durante a oxidação da glicose, formado pelo CO2 e H2O. Galera, o que ele está me falando aqui? Para quem não lembra, a reação de fotossíntese é CO2, agora eu vou mostrar para vocês. Vou fixar, por favor, fixem a minha tela, essa daqui. Vou virar aqui. Para quem não lembra, espero que esteja dando para ver, se não tiver, por gentileza, me avisem. Tá dando para ver? Não? Não tô tendo resposta? Tá um pouco. Ah, agora deu. Agora deu? Beleza. Beleza. O que a gente está querendo falar? Primeiro, o que é uma reação de respiração, né, galera? Respiração é o contrário da fotossíntese. O que é fotossíntese? Só para a gente ficar bem. Fotossíntese é CO2 mais H2O, pega energia e aí dá glicose, uma molécula de glicose, O2, oxigênio. Quando a gente faz o processo inverso, ou seja, quando a gente quebra a molécula de glicose, quebra a molécula de glicose, junto com o oxigênio, a gente tem o inverso. Isso é respiração. E aí, primeira coisa que a gente teria que fazer, né? A gente teria que pegar a fórmula de fotossíntese, de respiração, que é justamente o contrário. Uma molécula de glicose mais oxigênio, que vai dar CO2 mais H2O. Esta reação já está balanceada, se vocês conseguirem observar, e é algo importante, a gente sempre precisa atentar. A reação já está balanceada? Não está? Então, a gente teria que fazer. Vamos fazer aqui rapidinho, só para entender. A gente sempre pega essa daqui como princípio, a molécula maior ou a molécula que tem mais átomos, né? Ou seja, mais átomos da tabela periódica. Então, a gente coloca um umzinho aqui na frente, sendo que na química, a gente não precisa colocar um na frente, mas aqui fica subentendido, isso aqui é um. Então, uma molécula de glicose equivalem a 6 carbonos. Tá? A gente vai olhar lá do outro lado. Do outro lado, a gente observa que só tem carbono no CO2. Então, a gente coloca, e agora eu não estou vendo se vocês estão vendo, a gente coloca 6 carbonos no CO2. A gente observa que são 12 hidrogênios aqui, na molécula de glicose. Então, consequentemente, tem que ter 12 hidrogênios desse lado. Para ter 12 hidrogênios, a gente faz assim, ó. Coloca uma incógnita, pode ser um X, e a gente faz o cálculozinho. 2x, ai meu Deus, tremeu. 2x é igual a 12. 2 passa dividindo, dá 6. 6H2O. E a gente tem, a gente observa aqui que são 6O2, 6 CO2, então a gente vai ter no total aqui 12 oxigênios, e a gente tem 6 moléculas de H2O. Então a gente tem mais 6 oxigênios. No total a gente tem 18 oxigênios. É isso? Fiz certo? Não, peraí. 6O2, 12, 6, 18. Isso, 18. Então, a gente vai conseguir completar esse final. A gente já tem 6 oxigênios aqui. 18 menos 6 dá 12. Então, consequentemente, aqui só pode ser 6. Balanceamento, existe alguma dúvida? Ou eu posso passar? E eu estou no vácuo agora. Se puder enviar esta folha, fica melhor. Verdade. Muita verdade, na verdade. É porque eu acho que ela vai acabar, eu não vou conseguir enviar a tempo. Deixa eu pensar. Aqui está até de lado. Putz, vocês podiam ter me avisado isso antes. E agora? Melhor. Putz, galera, por favor, interajam. Não deixa eu fazer essa besteira de deixar o negócio de lado. Tá. Mafê, Oi. você já sabe o que eu vou falar. Eu sei. Eu só vou terminar 85. Pode ser?
Ok. Tá, galera. Basicamente essa questão tá me falando assim. Eu ainda tô transmitindo. Agora, eu vou pedir para vocês irem para a prova novamente. Irem para a minha página da prova, que está na própria meeting. Aí aqui, vocês estão conseguindo ver minha prova? Tipo, Sim. que eu tô transmitindo? Ah, beleza. É importante. Aí você tá falando que na respiração, 1 mol de glicose produz metade dos volumes dos gases pela biodigestão anaeróbica do processo 3. O que ele está querendo falar? O que é a biodigestão anaeróbica do processo 3? É o que a gente estava vendo aqui em cima. Biodigestão anaeróbica é um desses daqui, correto? Se é um desses daqui, que já mostrou, ele fala de glicose. Qual dessas duas fórmulas tem glicose? A primeira. Então, ele está me falando que a gente está correlacionando a respiração celular com o processo de biodigestão anaeróbica, que é esse primeiro. Vamos observar a biodigestão anaeróbica primeiro. 1 mol, aqui já está balanceado. 1 mol, ou seja, 1 mol de glicose produz 3 mols de gás metano e 3 mols de gás carbônico. No total, 1 mol de glicose produz 6 mols de gás. Correto? Cri, cri. Sim, beleza. Obrigada, Isabelle. Então, o que eu quero dizer com isso? Agora a gente vai comparar com a respiração. A gente vai passar para o meu caderno de novo. Beleza. Se a gente olha a respiração, a gente observa que 1 mol de glicose produz 6 mols de gás carbônico e 6 mols de água, só que água em estado líquido. E aqui ele fala na questão que 1 mol de glicose de respiração produz metade do volume de gases liberados pelo processo 3. Está me relacionando mol com gases, glicose com gases. Se na respiração a gente produz 1 mol de glicose produz 6 mol de gases, e na respiração e na terceiro processo a gente tem 1 mol de glicose e produz 6 mol de gases, essa afirmativa está certa ou errada? Eu que compliquei. Murilo, eu que compliquei. Não é complicado, é bem fácil. Eu compliquei muito é porque vocês estão vendo tudo, como se diz? Na Tremido. Oi, eu sei. Seu tempo já Tá. acabou, a professora já está querendo entrar na sala. Bom, eu vou explicar então. Resumidamente, gente, o que está errado nessa questão é que ele fala assim, ó, que fala produz metade do volume. E ele não produz metade, ele produz o mesmo volume. Porque se você for olhar na fórmula, 1 mol na respiração em si, produz 6 mols. A aula foi muito rápida. A aula foi muito rápida, não. Pois é, Malu. Eu ainda tinha outras questões de falar, mas tudo bem, não tem problema. O que eu quero dizer é que quando você pega a reação de respiração, você observa que a glicose produz 6 mols de gás carbônico. E você observa na outra reação que a glicose, novamente, produz de novo 6 mols de gases. Então, não produz metade, produz a mesma quantidade. Seria essa a explicação, entende? Mas foi ótima. Vocês entenderam, galera? Que eu sei que eu compliquei muito. Galera? Eu acho que vocês não entenderam. Vocês estão com uma cara de que... Eu mesmo não estou vendo a carinha de vocês, aí vocês estão com dúvida. Como já deu tempo, eu vou fazer assim. Se vocês tiverem dúvidas em relação à questão de número 85, que é a que a gente fez 86 e 87, pode mandar mensagem para mim ou para a Amanda que a gente vai responder.
E com isso, eu deixo o meu e-mail aqui no chat, já que a aula foi tão pequena. O que vocês acham? Beleza. Então, primeiramente, a aula foi muito pequenininha mesmo, porque a Amanda deu a primeira, depois o Diego deu a segunda. Mas eu espero que a Amanda tenha conseguido tirar as dúvidas da primeira parte da prova. Enfim, eu espero ter ajudado